Muito bem, mais um Fora de Série, estamos aqui com tudo. Eu sou o Felipe Folli, estou feliz com toda essa jornada, muitas pessoas passando, muitos convidados. Um projeto que chega aí em bons meses. É engraçado porque eu estou gravando numa escala de deixar programas de gaveta. O que significa gaveta? Eu gravo agora e fica daqui 1, 2 meses. Tá ficando até demais, sabe? Então, a ideia é que talvez você esteja ouvindo esse vídeo, já estejam rolando aí 2 vídeos na semana, mas é muito legal porque eu olho assim e eu vejo tanta gente legal que já passou. Comunicadores, empresários, meu tio já passou por aqui, o Ricardinho, que é um Fora de Série, e tantas outras pessoas, né, cara? Então, eu tô muito feliz com isso, trazer pessoas inspiradoras pra gente pensar como elas e a gente realmente se inspirar. Isso é o mais importante desse podcast, desse projeto por aqui, beleza? Bom, na tela tá aí o Oratória Fora de Série. Esse curso é para você, 11 anos de carreira, eu desenvolvi o melhor que eu poderia imaginar de mentalidade, de técnica. Eu entendi que a técnica não é nada sem mentalidade, cara. Não adianta. Você pode ter técnica, pode saber. Você tem que saber tudo para desapegar. Chega na hora de gravar vídeo, de falar em público, confiar em quem você é, transbordar de dentro para fora e a cabeça tem que estar boa. Sabe? Eu gravei agora os comerciais da Ceia Atacadista e foi num dia inteiro, dia intenso, e tinha muita gente atrás me olhando. E como que isso me abala? Me abala? Claro que me abala, mas como que isso impacta em mim? Eu deixo isso me deixar constrangido, me desconcentrar, ou eu entro num hiperfoco e falo, eu vou dar meu show. Hora de brilhar, hora do show. Então, tá aí. Mentalidade é a minha grande descoberta nesses 11 anos e é por isso que eu te trago um conteúdo didático, com aulas de mentalidade, como não ficar com branco, como se preparar para um discurso, como concatenar ideias, improvisar tópicos e várias outras ferramentas. Inclusive um bônus aí, que é um aulão de leitura de teleprompter no celular, que é bem legal, a dica dos apresentadores de TV, no seu celular. Um aulão bônus da Renata Guedes, a fono, que já esteve por aqui, ela nos presenteou com isso. Então, é realmente Fora de Série, é para você aproveitar. Já aponta o QR Code, tem a descrição, tem condição especial, o valor é irrisório. Você que está aqui, o teu nível de consciência já é mais alto, vou te falar, vale muito a pena. Inicia lá e o próximo passo é a gente entrar na mentoria junto comigo, que eu quero te pegar pela mão e a gente transformar ainda mais a sua comunicação. Meu diretor, por favor, plano geral, que eu quero esse nível de elegância por aqui, esse estilo. Cê é louco. Suspensório, moleque, eu sempre quis usar um suspensório, Caião. Rapaz. É legal. Não usa por quê? Porque não quer, né? Mas Pois qualquer um pode. Pois exatamente, coisa mais simples do mundo. A gente às vezes acha que fica meio estranho, porque atualmente tem muita calça que é meio baixa, sabe? Aí na hora que puxa, dá aquele lá embaixo. Sobe no rego. É. Então tem que pegar uma calça um pouquinho mais alta e aí, ó, 100%. Você muito tá bom, liberdade. Lindo. Inclusive, hoje, aqui no nosso prédio do podcast na Rua Augusta, o Thiago, o nosso porteiro, fica na recepção, hoje ele meteu um terno, moleque. Hoje tá um friozinho, meteu um cachecol. Terno eu descobri esse dia, terno, 3 peças. Então, eu paletó, a calça e o coletinho embaixo e um cachecol. E ele é gente boa, né? Um abraço para o Thiagão. Um grande abraço pro Thiago, que me recebeu muito bem. Foi uma das primeiras coisas que eu falei quando eu cheguei aqui em cima, que esse cara é diferente, né, cara? É um fora de série. Um fora de série, pois é. Eu falo, não é o quanto você ganha, o que você faz, é quem você é. Muito bem. Um dia Thiagão virá aqui. Rapaz, puta sacada. Exatamente. Thiagão será meu convidado. Ele vai ter que vir de terno. Se vier de terno, tá ferrado. Beleza? Bom, Caião, deixa eu te apresentar pro nosso grande público. Aliás, você que já tá gostando dessa resenha aqui, esse bate-papo, já deixa o teu like, beleza? É muito importante para que cheguem mais pessoas. O Caio, ele é o Caio Gibaili, um nome diferente, é libanês, origem libanesa. Ele é graduado pela Universidade de Brasília, médico psiquiatra com subespecialidade na área de psiquiatria forense. Ou seja, Dexter, aquela série, o que aconteceu, como matou, o que pensou, é o que ele faz, essas descobertas. E é louco porque ele tá olhando para mim e falando, esse cara é psicopata. Ele tem essa leitura também. Consultor empresarial, palestrante e fundador da Gênios Brasileiros, empresa de educação que busca, através da promoção do autoconhecimento, desenvolver as habilidades dos empreendedores do nosso país. Bem-vindo, Caião. Agora sim, oficialmente apresentado. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, pessoal do Fora de Série. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Bom demais. Cara, por que eu, antes da gente começar, eu sempre dou uma brifada?
Porque a gente aqui, como eu falei, não é para falar quanto ganha, o que faz, esbarra nisso, mas a gente falar sobre a pessoa, como ela chegou onde ela chegou, como ela se tornou um fora de série, para a gente se inspirar. Eu sempre fico olhando aqui a cabeça dessas pessoas, de vocês, e tentando sacar algumas coisas. Então, pra gente iniciar, depois a gente entra ali na psicopatia, se sou ou alguém aqui me avise também. O Thiago lá da portaria, se o cara muito educado e simpático, vai que é psicopata. Tem esse risco também. Tiagão, desculpa aí. Mas aqui eu quero entender um pouco da tua infância, cara, da tua trajetória. Hoje você é jovem, a gente tava até falando, falei, moço, tá novo, né, Caio? Quantos anos você tem hoje? Tenho 30 anos de idade. Me fala um pouco da sua jornada, cara, como empreendedor, como um psiquiatra e como um cara bem-sucedido. Vamos lá, de pequeno, como que é a tua família? É muito interessante estar do outro lado, Felipe, porque esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que eu costumo fazer para os pacientes. Me fala de você. Geralmente, as pessoas elas chegam no consultório, elas sentam e perguntam assim, por onde que eu começo? E eu falo assim, começa por onde foi, deixa que o trabalho de organizar é meu. Mas começar da infância é sempre um desafio muito grande, porque, puxa, tem a primeira infância, a segunda infância, tem o momento da adolescência. Primeira infância até qual a idade? 5, 6 anos. 5, 6 anos. Beleza, então já é um ponto legal. A gente fala sobre você, mas eu queria trazer. Eu tenho meu filho de 4. Neste momento, até os 5, 6 anos, qual a importância da primeira infância? O que é o impacto no meu filho em traumas e na vida dele futura? Ele não vai se lembrar de nada, mas ficam as marcas ali. Isso é muito interessante. Já visse aquele modelo do cérebro trino, que eles falam assim, uma parte muito antiga é a parte reptiliana, uma outra parte é o mamífero, o sistema límbico, e por fora vem o neocórtex, a parte que é mais do ser humano. Esse modelo está meio em desuso. A gente já entendeu que não é exatamente tão segregado assim, mas ele é um modelo que traz uma analogia interessante. Por exemplo, se eu vou dissecar um cérebro de uma cobra, parece muito a partezinha do meio, ali bem primitiva mesmo do cérebro do ser humano. Morfologicamente falando, assim, a forma dela é parecida. Okay. Mas essa parte é muito sobre sobrevivência, ela vai controlar a respiração, outras questões assim, mais automáticas, digamos assim. A parte do cérebro mamífero, a parte ali do sistema límbico, é uma parte que controla emoções, é uma parte que gera sensações e respostas emocionais na gente. A parte do neocórtex é a mais desenvolvida, é a que está do lado de fora. Só que essa parte aqui, ela leva bastante tempo para ela terminar de maturar. Maturar é literalmente selecionar neurônios que vão ser importantes e desenvolver realmente o cérebro para chegar na fase adulta. Uma criança, um bebê, especialmente na primeira infância, ele ainda está desenvolvendo essa parte. Por isso que o bebê ele tem uma fase pré-verbal. Ele ainda não consegue colocar uma palavra, falar. Então, essa parte do neocórtex dele ainda não está toda desenvolvida. Então, ele registra muita coisa na parte ali mamífera, na parte do sistema límbico. Aí as pessoas ficam com a impressão, Felipe, por exemplo, que o bebê ele não lembra que isso vai acontecer. Ele não consegue ter uma memória declarativa. Essa que junta as palavras, monta a cena e fala, foi isso que aconteceu. Porque o neocórtex não está pronto. Ele registra na parte do sistema límbico. Ou seja, a sensação, como ele se sentiu, reagiu, como que foi a dinâmica, de uma forma geral, das vivências que ele teve até ali, fica registrada nessa parte. Então, como que foi a relação do pai e da mãe? Era um ambiente conflituoso ou era um ambiente tranquilo? A pessoa de referência, o pai, por exemplo, como que é a relação do pai com o filho? Qual tipo de sensação que isso traz para a pessoa? Isso vai se repetindo ao longo da vida, em outros padrões, em outras relações, mas seguindo como se fosse a dupla de relacionamento que foi codificada ali no começo. Não cuidei da primeira infância do meu filho. A probabilidade é que eu não consiga mais resgatá-lo? Emocionalmente, não, ou assim, ele super dá. Sei. É porque tem um conceito que chama neuroplasticidade, que é o nosso cérebro ele não é fixo, ele fica mudando e ele pode ter mais estímulo numa região e outra região ao longo da vida. De tal forma que, eu não desenvolvi na primeira infância. Isso pode trazer mais dificuldade depois? Pode, mas não significa que é uma coisa assim cravada, não tem mais solução. Tem, a gente só vai ter um trabalho um pouco maior. Porque, por exemplo, a gente tem alguns períodos ali nessas transições que a gente chama de poda neuronal. Poda é literalmente uma analogia à árvore. Imagina uma árvorezinha de neurônio cheia de galhos. Chega num certo momento do desenvolvimento que o cérebro pensa, ou percebe,
para que eu vou gastar energia para manter esse galho aqui, sei lá, da música clássica, do piano, se eu nunca uso? Então, as coisas que eu não uso, ele vai lá e poda. Mas se é uma criança que teve muito estímulo físico, é uma criança que tem mais flexibilidade, né, brinca e, enfim, tá em algum esporte, algo assim, esse grupinho de neurônios que tem mais a ver com essa parte, eles são mantidos. Então, eles não são perdidos na poda. Então, eu posso estimular de novo o uso do piano anos e anos mais tarde? Sim, mas vai ser um trabalho um pouquinho mais duro para desenvolver esse galho depois. Por isso, por exemplo, quem começa a treinar habilidades cedo, geralmente tem uma desenvoltura mais rápida. Por exemplo, aprender línguas. A criança que é treinada já nas escolas bilíngues, por exemplo, começa a fazer o cursinho de inglês mais cedo, ela tem mais facilidade. Agora, significa que um adulto não aprenda? Não. Um adulto ele pode aprender, inclusive eu tenho uma grande amiga que trabalha especificamente com ensinar pessoas ali 60 a mais a aprenderem inglês, se virarem nas viagens e o resultado dela maravilhoso. Marcela, grande beijo, seu trabalho é incrível. Muito bem, vamos falar com a Marcela, né? Você sabe que, desculpe, eu aprendi a tocar violão com 12 anos de idade, pegando o violão do meu pai, revistinha de cifra e tocando dia sim, dia não. Não, dia sim só, não tinha dia não. E eu aprendi. Tá ali tudo que eu aprendi até hoje. Não sou um grande tocador de violão, mas animo um bom churrasco, sabe assim? E é louco, cara, porque eu aprendi sozinho. E alguém olha e fala, você toca violão? Como se fosse eu falo, toco. Foda-se, é uma bobeira. Porque foi muito fácil pra mim na época, mas eu sei que não é fácil. Fui fazer recentemente aula de piano, aprendi um pouco, beleza. Recentemente, com 5 anos, recentemente é ótimo. Mas aprendi um pouco, mas foi muito mais difícil. Línguas, idioma, muito mais difícil pra mim. É louco, né? Porque quando a gente é jovem é muito mais fácil mesmo. Perfeito. A gente tem um cérebro mais moldável. É mais fácil nesse momento da vida. Agora, Caião, sua primeira infância, como... só uma dúvida rápida. Esses dias eu me escondi atrás, eu tava brincando de esconde na rua com meu filho, aí me escondi atrás de um poste e eu tava com uma blusa amarela. E eu fiquei meio escondido pra mostrar minha blusa amarela. E ele foi me procurar, ele, papai, começou já... E eu falei, não vou falar porque ele vai me achar. E eu tive que aparecer e ele tava desesperado, tipo um abandono. E eu me senti mal culpado, ele começou a chorar, peguei no papai, relaxa, papai nunca, é nóis, eu tava brincando, você é louco. E ele chorando. Eu falei, cara, o que isso gerou nele? Fiquei pensando, falei, mano, esse negócio de primeira infância veio na minha cabeça. Falei, puta, o moleque já se sentiu abandonado nesse exato momento. E foi uma zoeira da minha parte, foi idiota. Mas não diria que é uma brincadeira horrível, não, Felipe, porque os pais, eles têm geralmente muita culpa, né, nesse momento. Eles assim, têm que sofrer mesmo, né, Caio? Não tem que sofrer, cara. Eu quero dizer que, assim, cara, vem na nossa cabeça, caraca, o que eu tô causando, o que eu tô gerando? Tu tá mostrando pra ele situações diferentes da vida. Os pais, as mães, os tutores, enfim, geralmente eles querem privar demais a pessoa de ter frustrações. Porque, claro, ninguém quer ver seu filho chorando, seu filho triste. Mas a vida inclui frustrações. Tem coisas que a gente quer, que a gente se esforça, que a gente batalha, que a gente sabe que merece e que por N condições e outras questões que a gente não controla no ambiente, nunca iria conseguir prever, aquilo não dá certo. E a gente vai ter que lidar com essa frustração em algum momento da vida. Mas se eu consigo lidar com essa frustração e depois aparece o pai que vai lá e me acolhe, cara, ótimo. É uma situação de vida em que ele entendeu um sentimento muito difícil e teve amparo depois. O que não se faz? Deixa a criança sozinha que uma hora ela para de chorar. Isso é uma coisa meio anos 90, em que se pegaram um pouco do condicionamento simples, uma coisa lá... Período entre guerras, o Pavlov, behaviorismo, ele chegava e fazia com os cachorros. Se eu mostro a carne e apito uma coisa, ele associa que o apito é a carne, enfim, faz uma associação e gera uma resposta. Começaram a aplicar isso com bebês, falando assim, o bebê tá chorando muito, poxa, é muito chato o choro de bebê. Mas sabe uma coisa que acontece? Se tu deixar ele chorando o tempo suficiente, ele vai parar de chorar. E aí as pessoas olhavam isso e falavam assim, uau! Então eu estou ensinando meu filho a ser maduro, porque ele para de chorar sozinho, e começaram a fazer isso. Só que, na prática, a gente está fazendo uma coisa que chama desamparo aprendido, em que o bebê ele chora tanto, mais tanto, que chega um momento que ele tem que ponderar. Se eu continuar chorando e gastando energia,
e nada acontece porque ninguém vem me salvar, eu estou gastando mais energia. Então eu vou parar de chorar para eu economizar energia. Ou seja, ele não aprendeu e teve um raciocínio e falou assim... Foi fisiológico. Chorar é meio chato, né? Ele simplesmente se sentiu tão desamparado que ele aprendeu que pedir ajuda não funciona. E aí é toda uma geração que se desenvolve não sabendo pedir ajuda. Uma geração que acha que assim, para que eu vou reclamar? Para que eu vou pedir mais se não vai vir? E aí a gente cria pessoas desamparadas que entram num funcionamento na sociedade extremamente individualista. Que é uma coisa bem anos 90 mesmo. Você entra na empresa, é você contra todo mundo, você tem que galgar posições lá dentro, não existe uma ideia de equipe, é o eu ocidental que a gente tem, que é eu self-made, eu me fiz sozinho, esse eu isolado da sociedade, mas no mesmo tempo brigando com ela o tempo inteiro. Doido, cara, né? Será que fizeram isso comigo? Eu sou muito assim, cara. Sou meio individualista nesse sentido, assim. Não sou muito de pedir ajuda, não. Eu não sou muito bom de... Eu sou tão autossuficiente comigo mesmo que eu sou ruim de fazer parte de comunidades, de tribo. Tipo, eu tô no CrossFit, todo mundo tá no grupo. Eu eu nem entrei no grupo. Parece até arrogante da minha parte, mas é uma parada que eu olho... E eu fiquei pensando nisso. Por que eu não consigo me conectar com essa galera? Eles são pertencentes. Ei, que legal! E vamos sair... E eu só falo, não, só vim treinar. No CrossFit eu quero ir embora e ver minha esposa, meus filhos. Só vim treinar, entendeu? Não consigo me conectar pra valer. Eu sou esse cara aí. Não necessariamente. É aí que vem a beleza das coisas, Felipe. Beleza, porque... muita loucura. Não é prático, cara, né? Porque, sabe o que acontece hoje em dia? Várias coisas, várias... A gente tá tão acostumado a receber a coisa tão mastigada e o ser humano ele precisa de respostas. Né? Ele quer saber qual é o caminho certo, como fazer melhor. Verdade. Porque quando a gente se depara com o nosso maior medo do ser humano é a morte, e não tem discussão sobre isso. Seja uma morte literal, seja uma morte social, enfim, o ser humano ele não quer morrer, ele quer prevalecer, ele quer viver. Quando ele se depara com isso, ele começa a entrar nessa discussão de gastar energia ou não. Se o meu tempo é limitado, por que eu vou estar distribuindo minha atenção no meu tempo limitado em grupos que não fazem sentido para mim? Então, se tu me disser, por exemplo, eu sou tão apegado com a minha família que para mim é mais importante eu investir tempo no WhatsApp do grupo da família, mandando foto dos bebês e alguma coisa assim, em vez de estar no grupo do CrossFit, cara, tranquilo. Porque tu tá conectado a uma tribo e tu consegue interagir com as outras pessoas dessa tribo. Só é uma tribo diferente. Sim, agora, um lance de prioridade. Mas eu não tô em nenhum grupo, viu, cara? Aí a gente tem um problema. Odeio grupos. Ok. Odeio grupos. Se você me chamar no particular, eu vou te responder na hora, toda a vida. Mas o grupo... Às vezes minha esposa fala, te mencionaram lá. Teu aniversário, comentaram lá. Lógico, aniversário já sei que vão comentar. Mas geralmente eu não tô vendo, cara. Porque me cansa. Tem que ler, aí às vezes eu me perdi já. E falaram de uma coisa que eu já me perdi. Eu falo, deixa quieto. Se me acionar, eu apareço. Sabe? É mais esse sentido. Sim. Que loucura. Uma consulta. Você percebeu o que aconteceu? O quê? Eu não te respondi a tua pergunta. Eu fui te guiando pra tu me falar sobre ti. Ah, você é safado, rapaz. Rapaz, são várias técnicas. Safado, rapaz. Entendi. Você me guiou para que eu dissesse isso. Exatamente. Que eu não saber um pouco mais sobre ti. Odeio as pessoas. A gente tem um treinamento mesmo, assim, para não é necessariamente esquivar perguntas, mas para direcionar o assunto para o que realmente é terapêutico e ajuda as pessoas. Quando as pessoas elas vão na terapia, quando elas vão numa consulta, sempre existe uma dúvida muito grande, que é para qual caminho que a gente vai. Porque parece muito só uma conversa. Mas enquanto a gente está nessa conversa, eu estou direcionando assim, eu preciso entender sobre isso, eu preciso entender sobre aquilo. E aí as pessoas confundem hoje em dia, Felipe, uma coisa que é como que se faz diagnóstico. Tu deve ter visto como que anda atualmente toda a questão do TDAH, do autismo, das altas habilidades. Todo mundo olha a lista de sintomas e fala assim, eu tenho. Como se a avaliação ela fosse isso. Você se distrai com coisas que são chatas de se fazer? Você tem dificuldade de manter o foco em coisas que não te geram prazer? Só que essa não é a avaliação.
a gente avalia esses itens, mas de uma forma um pouco mais indireta. Porque tudo que passa pelo consciente, do sim ou não, do papum, da resposta objetiva, tudo isso é manipulável. E não manipulável porque a pessoa ela quer te enganar e dizer que ela tem um diagnóstico ou não, mas manipulável no sentido de que a pessoa ela consegue decidir o que ela vai dizer. Eu posso dizer, eu estou muito feliz, e eu posso dizer, eu estou muito triste. Isso é uma decisão racional. Quando a gente está fazendo uma avaliação, a gente precisa passar desse momento. E aí, por isso, a gente faz uma avaliação mais indireta, muitas das vezes. Psicopatas não podem ser psicólogos ou psiquiatras, entendo eu. Não. Por quê? Porque vem um grau de manipulação aí. Você pode me conduzir a pensar o que você quer que eu pense, não o que eu penso. Sacou? Saquei. Você me induziu aqui a falar algo. Você fez uma parada, uma pergunta aberta. Não pergunta, explanou e eu peguei e falei de mim. Mas você pode falar coisas que me faz olhar e falar, pô, sei lá. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo. Todo mundo. Isso é a persuasão humana. Isso é persuasão. E ela é arriscada, no fim. Ela tem seu propósito. Eu vejo que ela é mal utilizada. Eu vejo hoje em dia, especialmente no mercado digital, a gente vê assim, cursos de persuasão, como você vai fazer o cliente comprar e etc. Só que muitas das técnicas que se usa para persuasão, elas têm que ter ética. Porque eu não quero persuadir uma pessoa a fazer uma coisa que vai gerar mal para ela. Tu quer persuadir a pessoa a cuidar mais dela, fazer atividade física, cuidar da alimentação, reconhecer o valor que existem nos vínculos sociais, parar de se isolar tanto. É esse tipo de persuasão que é importante. Agora, cabe a nós decidir o que é melhor para outra pessoa? Não. Muitas vezes a gente gera mais clareza para as pessoas ao longo do processo. E aí ela decide sozinha. A gente chama isso de decisão informada. Agora, Caio, você cuida dos problemas alheios. Eu quero lá saber sua primeira infância. Vamos lá. Traumas. Segunda infância. Traumas. Eu quero caos, velho. Caos. Porque geralmente todo ser humano trata algo de alguém, mas tem os seus próprios problemas. Que dirá na sua área aí, que está cuidando da mente alheia, você ouve tanta informação, tem um filtro ali que você fala, meu Deus, não aguento mais ouvir isso, cara, só BO. Imagina o Datena falando de morte todo dia aqui, né? Que tenso, que punk. Me fala de você, pra gente entendendo um pouco do Caio agora. Eu quero te desmembrar. Mas eu sou bem grande para desmembrar, mas vamos lá. Felipão, eu nasci em São Luís, Maranhão. Eu fiquei lá até os 13 anos de idade. Aí eu mudei para Brasília. Em Brasília, adolescência, fiz a faculdade de medicina lá. Decidi mudar para Porto Alegre quando eu me formei, aos 23. Terminei a faculdade, fui fazer psiquiatria lá em Porto Alegre. Fiz a psiquiatria forense. Os anos passaram, teve a pandemia no meio de tudo isso, decidi vir para São Paulo. E aí de São Paulo, estou nesse momento numa transição também, numa ponte aérea São Paulo-Brasília. Às vezes eu tô lá, às vezes eu tô cá. Por quê? Cara, trabalho. Família. E trabalho. Eles estão lá. É. Sua família de São Luís até hoje está... Não, minha família está em Brasília, que foi onde eu cresci. Brasília. Não, mas você nasceu lá no Maranhão. Isso. Certo? Aí sua família foi para Brasília e ali está. Até hoje. Exatamente. Seus pais são vivos? São. Então, tudo bem. Então... Por que você pulou muito rápido? Eu quero saber lá, traumas. Sei. Primeira infância e segunda. Não, brincadeiras à parte. Quero saber, assim, da sua construção mental para você se tornar um cara que não para de estudar. Um cara que se for... Saiu do Maranhão porque a família foi junto. Foi para Brasília, mas ele, de repente, decide ir para Rio Grande do Sul. Exato. De repente, decide vir para São Paulo. Você é um cara que tem, assim... que voa. Então, por isso que eu queria entender um pouco melhor a sua criação. Se foi você voou porque seus pais falaram, meu, você pode, pá, vai pra cima, mentalidade. Ou porque tava muito ruim dentro de casa e falou, só preciso sair de longe, de perto. Não. A história começa antes de mim, começa no meu pai, cara. O pai do meu pai vem de uma família portuguesa.
E lá em São Luís tem um vice-consulado de Portugal, que era o avô do meu pai, era o vice-cônsul. Então eles eram a família dos branquinhos do olho verde no meio de uma população, né, bastante misturada, como é o Brasil. Teoricamente seria... eles tinham boas condições e por aí vai. Mas o pai do meu pai, num certo momento... teve um relacionamento extraconjugal, ele brigava bastante com a minha avó, eles se separaram no meio de tudo isso, e meu pai ficou com a minha avó, que era a pessoa que não tinha lá tantas condições. Meu pai sempre se viu nessa situação, sem muitas condições, pensando assim, o que eu faço para vencer? Para onde que eu posso ir? O que eu posso fazer? E ele encontrou isso no estudo. Se eu estudar, se eu aprender o suficiente, se eu for um bom profissional, eu vou ter boas condições. Ele fez um concurso na época, ele tinha acho que 16 ou 17, fez um concurso que era a nível nacional para ir para a Universidade Federal de Viçosa, fazer engenharia de alimentos, e se ele fosse, ele ia ganhar uma ajuda de custo que eram alguns salários mínimos. Ele resolveu fazer isso para ter ajuda de custo, para mandar para a mãe dele e para irmã mais nova, que na época era pequenininha. Daí ele inventou de ir para Minas Gerais. Lá tinha que manter boas notas e tudo mais. Então ele construiu a vida dele nesse primeiro momento muito à base do conhecimento, muito na base do estudo. Nunca quis ser engenheiro de alimentos, ele queria ser advogado. Lá no meio desse caminho encontrou a minha mãe. Minha mãe vinha de uma família em que meu avô, parte de mãe, era professor da Universidade Federal de Viçosa, na área de zootecnia. Então, também é um berço assim, que valorizava bastante a educação. Mas ela, por ser mulher, né, morar em outro lugar, em outra cidade, não era bem uma possibilidade. Ela queria fazer medicina, meu avô não deixou. Ela foi fazer o curso mais difícil que tinha na faculdade, que era essa tal engenharia de alimentos. Foi ser engenheira, fez um monte de coisa. E eles dois brigavam pelo primeiro lugar da turma, basicamente. Brigavam, não se gostavam, etc. Enfim, foi num show do Skank que tudo aconteceu e se apaixonaram. Olha que loucura, hein, moleque? Que demais. Nisso, passando um pouquinho para frente, meu pai voltou para São Luís, eles casaram, né? Minha mãe foi para lá, nasci em São Luís. E desde sempre ouço, desde da história do meu pai, desde do meu avô, que era uma grande referência, foi professor, enfim, ele veio a falecer em 2011, e da família da minha mãe, de que o caminho era estudar, de que a gente tinha que estudar e de que a gente tinha que chegar a novos patamares dessa forma, a partir do nosso próprio esforço no meio acadêmico. Quando eu tenho uma irmã que tem um ano mais velha, quando ela foi entrar no ensino médio, meu pai não quis que a gente ficasse em São Luís, porque ele via que os adolescentes da cidade naquela época tinha muita disputa assim, de quem tinha melhores condições financeiras, o pessoal já começava a dirigir carro e se importava com coisas meio fúteis, digamos assim. Daí meu pai, que era profissional liberal, advogado, né, nessa época, chegou e falou assim, vou viajar. Ele foi para Curitiba, veio aqui para São Paulo, foi para Brasília, passar alguns dias e ver aonde que seria o melhor local para a gente fazer o ensino médio, para a gente ter melhores condições de ensino para poder entrar na faculdade. Ele concluiu que seria Brasília. E ele, como advogado também, Brasília tem os tribunais, etc., falou assim, então vamos. E foi um grande susto para todo mundo, porque a gente estava lá assim... De boa. De boa. E ele falou, vamos mudar, não dá para vocês ficarem aqui, vocês precisam de mais. E a gente foi para Brasília, uma mão na frente e outra atrás. Foram bons anos ali de bastante perrengue para ele conseguir se estabelecer na cidade, para, enfim, as coisas economicamente na família ficarem melhores. Mas deu essa oportunidade para a gente estudar. E aí eu pensava, o que eu quero fazer? Quando eu era criança, bem pequenininho, eu falava que eu queria ser cantor, garçom ou médico. Minha família não me apoiou e aí eu virei médico, basicamente. Estudei, né? Na época tinha o programa de avaliação seriada que fazia assim, final do primeiro ano, final do segundo ano, final do terceiro ano. E aí eu fiz esse programa, passei através dele e já entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Daí fiz a medicina lá na Universidade de Brasília. Porém, o ambiente acadêmico ele era bem diferente do que eu imaginava. Muitas drogas, né, cara?
Não, cara, não é bem essa parte. Tô brincando, não, porque eu conheci alguns médicos em Taubaté na época e falou, cara, é uma loucura como eles sabem manipular e tal. É uma loucura. A gente acha que médico é tudo certinho, eles são mais malucos do que a gente imagina. Bastidor? Rapaz, tinha algumas coisas meio malucas assim, tanto as smart drugs, né, as drogas que o pessoal usava para estudar, os estimulantes da vida, etc., quanto também festa, coisa da faculdade, enfim, tinha as pessoas, né, que faziam um uso assim. Mas a parte que eu vou dizer, decepcionou na faculdade é que o que eu tinha de expectativa era uma universidade tal como a descrição que eu ouvia dos alunos do meu avô. Que ele era uma referência, que ele era uma pessoa gentil, que ele era acolhedor, que ele era uma pessoa que ajudava os estudantes que tinham se mudado lá para o interior de Minas Gerais e não tinham condições, mas ele transformava esse ambiente num ambiente mais acolhedor para essas pessoas. Então, eu esperava muito da faculdade algo que fosse realmente uma segunda casa. Quando eu cheguei na universidade, eu vi que não era bem assim. E era especialmente dentro da medicina ali, a Universidade de Brasília é uma universidade federal. Assim, então, não tinha tanta coisa, não sei, do negócio e tudo mais. Mas o que eu vi era assim, tinham várias pessoas muito boas que se esforçaram pra caramba ao longo da vida ali, estudando e tudo mais, mas que sempre tinham uma percepção de que estava faltando alguma coisa. Eu nunca vi ninguém ao longo da faculdade olhar para a própria trajetória e falar assim, caraca, que massa, hein? Pô, tô mó orgulhoso de mim. Eu via os professores sempre assim, qual é o próximo estudo? Qual é a próxima publicação? Eu vou conseguir a bolsa, não vou conseguir a bolsa para o meu aluno. Então, sempre uma perspectiva assim de que tá faltando alguma coisa. Eu via meus colegas de turma assim de... Eu tenho que tirar a melhor nota, não tem outra possibilidade. Eu funcionei assim durante alguns semestres, de que ou eu era o melhor da turma ou não valia a pena. Então, eu deixei de participar das festas malucas, por exemplo, porque eu tinha que ficar estudando, porque eu queria ser o melhor, eu queria tirar a melhor nota. Na Universidade de Brasília é por conceito, então o SS era o 9 ou mais. Eu terminei meu currículo com a maioria das notas SS, alguns MS, que é 7 para cima, e nada abaixo disso. Então, fiz um currículo legal. Agora, com um custo muito grande, que era isso de estar sempre, né, demais, devendo. Sempre devendo. E eu via que era uma coisa diferente do que eu esperava. Que eu achava que ia ser um aprendizado por prazer. De assim, eu preciso saber porque eu sei que isso vai ser importante e eu vou precisar. Mas era um aprendizado por insuficiência. De que assim, se eu não souber, se eu reprovar e mudar de turma, isso vai ser muito ruim para mim. Eu vi na universidade um grupo de pessoas extremamente inteligentes e extremamente desunidas. Minha turma nem tanto. A gente se esforçava, fazia umas festinhas, o amigolate, o amigo oculto do Natal e etc. Mas eu via, no geral, a universidade dessa forma. Eu entrei pensando assim, vou ser cardiologista, porque todo médico, algum dia, ou estudante de medicina, pensa em fazer cardiologia, porque é uma área muito interessante e é aquele estereótipo, é o médico de jaleco com o estetoscópio. Mas chegou num certo momento que teve um dia que foi muito marcante, que eu fiquei muito frustrado. A gente estava atendendo num ambulatório pacientes que tinham insuficiência cardíaca. E foi uma senhorinha lá que a gente estava acompanhando, que ela não tomava o remédio dela. E aí a pressão descompensada, ela toda descompensada. E aí tu vai lá, colhe toda a história, faz anamnese, faz exame físico, anota todos os parâmetros. Aí tu chega e vai discutir depois com o professor e fala assim, olha, dona fulana, é esse o caso, ela tá assim agora. E aí quando ela não estava tomando o medicamento, Felipe, a resposta era sempre a mesma. A conduta era sempre a mesma. Que era, olha, você tem que voltar lá e explicar para ela o que é insuficiência cardíaca, o que vai acontecer se ela não tomar o remédio, por que ela tem que tomar e por aí vai. E aí, nesse dia especificamente, já era a segunda vez que eu via ela. Então eu pensei assim, cara, eu já fiz isso. Então eu cheguei, sentei, perguntei assim, o que está acontecendo? Mas por quê? Não tomo remédio. Não, eu sei que é importante, eu vou tomar. Não, beleza, você vai tomar, mas
que tem acontecido até aqui? Aí ela me falou o seguinte: se ela tomasse o remédio à noite, que era o remédio da noite, a pressão dava uma baixada e ela sentia sono e acabava dormindo. Só que essa senhora tinha um filho que estava num momento assim, começando a se envolver com o uso de droga. Se ela tomasse o remédio e dormisse, o guri ia fugir de casa à noite e usar droga. E aí ela não tomava por causa disso. E aí eu me senti um grande babaca, porque da outra vez eu tinha explicado para ela: olha, se a senhora não fizer isso, aquela coisa bem médico-terrorista, se a senhora não fizer isso, mortalidade, não sei o quê. Pensando, cara, é uma questão completamente diferente. Ela sabe que ela tem que tomar, ela só não consegue neste momento. Então, foi ali que eu comecei a pesquisar um pouquinho, Felipe, sobre estimativas de adesão. O quanto que o que um médico diz para o paciente fazer, ele realmente faz. E os resultados são terríveis. Num bom ambulatório, com um bom acompanhamento, com alguém que explica muito bem, na área ali da cardio específico, a estimativa era que 40% das pessoas realmente faziam o tratamento como deveria ser. E aí eu entrei num colapso dentro de mim pensando, cara, eu me esforcei pra caramba pra estar aqui. Eu tô me matando aqui, tô deixando de ir pras festinhas, pras coisas, porque eu quero ser o melhor e tal, para eu ter 40% de resultado. Eu comecei a pensar que eu tava jogando todo um potencial, toda uma disposição para uma coisa que eu ia ter 40% de resultado. Sim, 60% fora. Cara, e olhe lá. E aí, curiosamente, no mesmo semestre, a gente foi numa vivência que a gente foi numa escola pública, numa região que estava tendo muita gravidez na adolescência. E aí, a professora lá de saúde e sociedade, ela chegava e falava que a gente tinha que fazer aquela coisa maravilhosa de mostrar para os adolescentes como é que coloca a camisinha. Aí tu tá lá colocando camisinha na banana, falando para os meus, tem que apertar aqui na ponta, porque senão vai estourar, viu? Não sei o quê. E aí, depois de passar por tudo isso, a gente foi e fez pequenos grupos para conversar com os adolescentes. E aí eu fui conversar com um grupo de adolescentes. Falei, tá, mas o que está acontecendo? E aí elas falaram o seguinte: olha, aqui, tal mês, agrediram um professor. E aí os professores, eles meio que pararam de vir, porque eles estão com medo. Se os professores não estão vindo, a gente vai vir para cá fazer o quê? Então a gente também não tem muita vontade de vir. A gente já sabe que a gente não vai passar no vestibular. E se eu não vou passar no vestibular e eu venho para cá e não tem aula, eu estou perdendo meu tempo vindo para cá. Eu quero começar minha vida. E o jeito que elas tinham para começar essa vida, naquele contexto especificamente, era criar uma nova família. Porque elas poderiam sair de casa, era o que, pelo menos na fantasia, naquele momento, elas pensavam. Então, a gente colocando camisinha na banana, tentando falar com pessoas, e eu imagino o que se passou na cabeça das pessoas, de assim, cara, mais uma perda de tempo. E foi aí que eu comecei a pensar que, assim, cara, eu posso ser o médico que vai lá e faz a prescrição, eu finjo, né, que eu estou tratando a pessoa e a pessoa finge que ela está sendo tratada. Ou eu posso ser a pessoa que vai atrás dessa outra parte, de entender assim, tá, mas o que está por trás de tudo isso? Legal, e mais profundo. E aí eu comecei a pensar, cara, se eu conseguir entender melhor essas pessoas e agir nesse outro nível, mais profundo, entendendo o contexto em que elas estão, os tipos de atitude que elas têm, como que funciona o inconsciente delas, enfim, daí eu vou estar ajudando, aí sim, essas pessoas a terem condições de terem uma boa adesão quando elas precisarem do acesso à saúde. Eu falei, beleza, vou ser psiquiatra. E aí pensei, agora me encontrei. Agora eu vou na parte que é mais profunda. E aí eu fui pesquisar sobre como eram as residências, os programas de treinamento e de aprendizado em psiquiatria no Brasil. E eu vi que, assim, a grandíssima maioria era aquela coisa do assim, vamos ver seus sintomas? Vamos, beleza. Então tá aqui seu remédio. Boa sorte. Ou seja, continuava sendo uma medicina igual. Não tinha essa outra parte. E aí, conversando com alguns professores, eu descobri que lá no Rio Grande do Sul existia uma tradição um pouco diferente.
Tem a fronteira ali com a Argentina, etc. Na Argentina tem todo um histórico, né, de psicoterapia, especificamente ali da psicanálise. Tem bons autores lá também que contribuíram para essa área. E aí o Rio Grande do Sul ele tem uma tradição maior em psicoterapia. E aí eu pensei, eu não vou fazer 3 anos de residência para ficar nessa coisa do tomo remédio e boa sorte. Eu vou lá para o Rio Grande do Sul, eu não conheço nada, não conheço ninguém, mas eu vou ter um treinamento também em psicoterapia ao longo da minha formação. Aí decidi ir para Porto Alegre. E aí fui para Porto Alegre. Cheguei lá, tinha a parte médica, né, comum e tal, mas tinha essa outra vertente da psicoterapia. Ao longo dos 3 anos, a gente foi treinando sobre isso, aprendi algumas áreas diferentes, entendi que a psicanálise tem seu papel e é importante, mas que eu, Caio, preferia algumas coisas um pouco mais cognitivas, um pouco mais papum. Daí, me especializei na parte da terapia cognitivo-comportamental, fiz uma formação depois em terapia do esquema e depois fiz outra formação em terapias contextuais, que é como se fosse um desenvolvimento a partir da terapia cognitiva. O pessoal chama de terapias cognitivas de terceira onda, é a terceira onda das cognitivas. E aí tenho essas outras ferramentas hoje para trabalhar. E aí vem a coisa, tá, mas e a psiquiatria forense e o Dexter? Como é que encaixa nisso tudo, cara? Porque perícia é completamente diferente de consulta, de atendimento, de acompanhamento. O que eu vi era o seguinte, cara. A gente trabalha com coisas muito subjetivas. Só que as pessoas confundem subjetivo com achismo. Então, se eu vejo uma pessoa que chega lá e fala, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção nas coisas, eu tento fazer, eu me esforço e não consigo, eu só procrastino, eu sou assim desde criança, eu sempre fui muito agitado. Na consulta da clínica popular, do plano de saúde, em 10, 15 minutos, o coitado do psiquiatra que está se submetendo a isso vai olhar e falar assim, beleza, sintoma, pá, TDAH. Só que aí, o que acontece no final das contas? Um diagnóstico errado não tem como gerar um resultado positivo para a pessoa, porque a pessoa começa a tratar algo que na verdade não existe. Eu comecei a entender que grande parte da ineficácia que a gente vê no geral, Brasil afora, não é porque o tratamento é ruim, não é porque a gente não tem como tratar, não é porque não tem ferramenta. O grande problema é o diagnóstico está errado. A pessoa está com a cabeça muito cheia, não consegue se concentrar, cabeça milhão, etc., não consegue ficar parada. TDAH? Depende. O que está passando dentro da cabeça? Putz, eu estou preocupado. Preocupado com o quê? Preocupado com minhas finanças, estou preocupado com agora a situação do Rio Grande do Sul, estou preocupado com como é que vão ser as próximas eleições, estou preocupado com a minha família e etc. Daí tu pega uma nuance, tu consegue investigar melhor o que está dentro, qual é o conteúdo desse pensamento. Aí tu pensa, olha, pensamentos muito produtivos que ficam dentro da cabeça, que distraem a pessoa, não deixam ela focar, porque ela está aqui presa dentro da cabeça, parece mais ansiedade. Vamos investigar por esse lado? Daí tu vai, investiga e vê assim, é ansiedade. E aí o tratamento é completamente diferente. Se eu pego um TDAH, que o tratamento é um estimulante, ele vai dar estímulo para a pessoa, e eu uso esse tratamento, o estimulante, para alguém que está ansioso, agitado, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar mais ansiosa, mais agitada. E aí, ela vai piorar, ela não vai melhorar. E aí vai falar assim, não, eu fui lá, o médico só me drogou e minha vida piorou, isso aqui não funciona. Então, eu comecei a entender que assim, ou a gente faz um diagnóstico certo, ou não tem conversa, cara. Eu vou estar usando boas ferramentas para o que não existe, não vai dar resultado. Aí eu pensei, quem que sabe fazer o melhor diagnóstico possível e imaginável? Um psiquiatra forense. Porque o diagnóstico dele vai valer como prova judicial num processo. Ele tem uma responsabilidade de um tamanho de ajudar a distribuir a justiça. Então eu pensei, se tem alguém que sabe fazer um bom diagnóstico, é um psiquiatra forense. Vou fazer a forense. Porque adoro perícia? Não. Porque consigo fazer diagnósticos melhores. A relação pericial, eu acho ela desconfortável, apesar de necessária.
Quando você está numa consulta, a relação clínica, a pessoa ela quer melhorar, ela precisa de ajuda e você quer ajudar ela e quer que ela melhore. Então, vocês estão no mesmo time. Quando você está numa avaliação pericial, vocês não são inimigos, mas a pessoa ela quer te mostrar alguma coisa ou te convencer de algo. Que pode ser verdade, mas o objetivo dela, ela quer que tu acredite nisso. E o teu objetivo é saber a verdade. Então, fica numa relação Peraí, só agora de leigo. Quando você faz com o criminoso, é uma conversa com o criminoso? Pode ser também. Também. Não é a cena do crime. Não. É que eu fui pro Dexter, né? Tipo, vi sangue aqui. Não, ele deve ter. Não, você conversa com quem cometeu o crime, o suspeito. Então, a psiquiatria forense... Forense vem de fórum. É a forumense, aí virou forense. A psiquiatria forense, ela ajuda... tanto instâncias administrativas quanto judiciais a entenderem a nossa matéria, que é a psiquiatria. Então, o juiz ele é técnico no direito, mas ele é leigo na psiquiatria. Eu, como psiquiatra, eu sou leigo no direito, mas sou técnico na psiquiatria. A psiquiatria forense é uma especialidade que ela vai ajudar o juiz a entender o que significa a avaliação psiquiátrica. Então, pode ser numa esfera criminal, por exemplo? Pode. Eu posso avaliar uma pessoa que cometeu um crime e dizer se ela tinha entendimento do que ela estava fazendo, se ela tinha determinação, se ela conseguia parar, digamos assim. Mas eu posso também avaliar não o criminoso, eu posso avaliar a vítima. Porque, por exemplo, estupro de vulnerável é um agravante. Então, eu posso avaliar a pessoa e dizer se é uma pessoa vulnerável, uma pessoa que tem um retardo ou alguma outra questão mental. Mas eu posso avaliar basicamente várias áreas diferentes do direito. Pode ser a parte do direito civil. Então, a pessoa fez um testamento e aí deixou tudo para a nova namorada. E aí a gente... Mas será que isso é compatível com a história de vida da pessoa? Será que a pessoa estava em condições de tomar essa decisão? Etc. A gente pode avaliar também na justiça trabalhista. Entender se tem um nexo de causalidade, se tem relação, um adoecimento mental com as condições de trabalho que a pessoa teve. Na justiça previdenciária, a gente poderia avaliar se a pessoa ela tem condições laborais ou não. Então, em várias áreas diferentes. Mas em todas essas áreas vale o mesmo princípio. Eu tenho que fazer um diagnóstico certeiro. Não posso avaliar uma pessoa e colocar assim, olha, me parece que ela tem condições sim. Não, eu tenho que dizer, tem ou não tem? É uma afirmação. Isso. E para tu conseguir definir isso, tu está literalmente definindo como que vão ser os próximos passos na história de uma pessoa e de uma família. Então a gente não faz isso de qualquer jeito, a gente não faz isso com achismo. A gente faz isso com uma avaliação longa, a gente faz isso cruzando muita informação, a gente faz isso avaliando outras pessoas que estão no contexto, enfim. É uma responsa. Exatamente. Opa, não tenha dúvida, é uma responsa. Tem muita gente envolvida e às vezes um inocente, até é o possível suspeito ali. Sim. Ele pode ter a pena agravada por conta de você. Sim. Sim, sem dúvida. Ou não. Ou sair impune. Né? Exatamente. Agora, Caião, a gente quando vai pra psiquiatria e tal, a gente pensa em remédios, cara. Se eu for lá, eu saio com remédio? Eu tô te falando, eu, por exemplo, ia ter minha segunda filha agora e eu fiquei meio bugado, assim como meu primeiro filho. Eu tava meio doido, minha esposa me pedia as coisas, eu esquecia de pegar. Ela falou, não. Você não tá bem, marcar médico pra você. A médica já pegou e me passou um remédio. Aí eu fui dormir um calorão do caramba, cara, suando. Tomei o remédio uns 3 dias. Aí eu não tava entendendo, nem lembrava que eu tava tomando remédio. Nos 4 dias, suor. Falei, mano. E começou a me dar um inchaço. Aí eu falei, o que tá acontecendo, cara? Que loucura é essa? Aí eu lembrei do remédio. Eu não tava lembrando. Aí eu falei, não, para com essa merda. Parei. Joguei, tá lá até hoje. Não tomei. E dane-se. E aí eu fiquei meio bugado. Falei, por que eu aceitei? Assim, ela foi isso, ela não entendeu o motivo. Tá ansioso, o filho. Tumba. Todo mundo tem que tomar remédio. Eu sou... eu tomo vitamina, eu tomo uma parte de coisa assim, pra poder ficar bem. Eu tava com a cara inchada, tava tomando uns corticoides e nada melhorou. Eu falei, quer saber? E se eu não tomar nada? Será que não melhora meu refluxo? Não tô tomando muito comprimido. Não melhora o refluxo, não melhora minha alergia, minha imunidade?
Às vezes, menos não é mais, né? O primitivo, sendo muito ignorante aqui, pelo amor de Deus, mas né? Comia lá, caçava, comia, vivia. E a gente, às vezes, fica pondo muita coisa pra dentro. É um preconceito meu? De jogar uma química, um remédio? Ou realmente o remédio, cara, ele é fundamental nesse processo de cura de alguns? Cara, eu diria que assim, o medicamento ele é um recurso. E é um recurso que ele pode fazer parte ou não, depende do caso da pessoa. Atualmente, as pessoas que eu acompanho, só 35% em média, fica entre 35% e 40% estão com uma prescrição ativa. Agora, elas para sempre ficarão? Não. O grande objetivo que a gente tem é menor quantidade de medicamento pelo menor tempo possível. Você tem que fazer um plano terapêutico. O que eu vejo é que se aprende muito como tratar. E fala assim, olha, a pessoa está deprimida, o protocolo para ela não estar numa depressão grave, com ideação suicida e ela estar bem, é esse aqui, tal. Agora, como é que a gente avança depois que a pessoa já está bem? A gente não tem uma resposta para isso. E a gente não tem uma resposta para isso, assim, protocolar, propriamente dita. Por quê? Porque o ser humano é muito complexo. Então, já se tentou fazer estudo assim, e se eu deixar 2 anos o medicamento e depois tirar, o que acontece? Se eu deixar 1 ano e depois tirar, o que acontece? Se eu deixar 6 meses e tirar, o que acontece? Em todas o tempo que tu determinar, fechadinho, são 5 anos, depois eu vou tirar. Uma parte dessas pessoas vai ter uma recaída depois. Agora, quanto que é essa recaída? Varia. Se eu estou com uma pessoa que estava lá numa situação, o filho vai nascer, estou ansioso, tenho outro guri para cuidar. Cara, minha irmã tem um filho de 2 anos e agora uma de 4 meses. Uhum. Cara, cuidar de uma criança de 2 anos, o Terrible 2, que o pessoal chama, né? A idade dos 2 anos, que é a adolescência do bebê, junto com um novo bebê, isso é uma coisa que gera muita ansiedade e tudo mais. Agora, quando crescer melhora, sei lá, vou estipular aqui, vou inventar, vai ficar 2 anos. Quando chegar aos 4 anos o primeiro e com 2 anos a segunda, então vai estar tudo bem e a gente vai tirar o medicamento? Não sei. E se, por exemplo, quando der exatamente 2 anos, minha irmã vai lá e quebra a perna. Não, mas a gente falou que o medicamento é 2 anos. Agora vai ter que tirar. Aí ela com a perna quebrada, um de 4, uma de 2. Vai dar certo? Não. Agora, o de 2 foi pra escolinha em 6 meses. Você é louco, ô Glória. Exatamente. Então, 6 meses depois, daria? Daria. Né? Minha irmã tá levando no osso, ela não toma nada. Mas as condições do ambiente fazem muita diferença, a gente esquece disso. A gente olha demais, assim, individual, organismo e daqui para dentro. Mas o ser humano é um ser social, Felipe. A gente vive em sociedade, a gente não vive no meio do vácuo. Então, se eu não vivo no meio do vácuo, eu tenho que entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa, qual é o contexto em que ela está, para entender se ela precisa de um reforço a mais, um pilar a mais do medicamento ou não. Se eu deixar uma pessoa com medicamento, você está ansioso, toma medicamento, volta ali, a gente faz acompanhamento, 6 meses depois, já dá para tirar? Depende, o que ela fez nesses 6 meses? Ela colocou outros pilares? Ela começou a fazer atividade física, ela tem uma rede de apoio agora, ela investiu, seja na terapia ou em outra forma de autoconhecimento, uma forma de elaborar os pensamentos, ela dorme no horário certo, acorda no horário certo. Se ela não tiver nenhum outro pilar, se ela não tiver construído nada nesses 6 meses, a única coisa que ela fez foi tomar o remédio. Na hora que eu tirar esse pilar daqui, o que vai acontecer? Sim. Ela vai recair. Eu só de ter entrado no CrossFit, melhorei. Eu não mexo no celular, 1 hora de suadeira. Melhorei assim muito. Acabou, porque eu tiro a adrenalina. Perfeito. Tiro tudo que tava de ansioso ali dentro de mim e acabou. Tô bem melhor, dormindo melhor, tudo melhor. Muito da resposta de ansiedade se parece com a resposta de medo.
É o que o pessoal conhece como luta ou fuga. Sistema nervoso autônomo, simpático, disparando. Mas é medo puro. Exato. Pô, eu não tenho do segundo filho. O primeiro, cara, eu cheguei aí parar no pronto-socorro. Achei que tava infartando. E era estresse, era encefaleia atencional. Começou a tudo formigar. Eu falei, tô infartando, tô tendo um AVC. Morava em Guarulhos, vim aqui pro HCOR. Porque na HCOR você não morre, né? HCOR você faz exame de tudo. Você sai de lá 10 horas depois, mas faz exame. É encefaleia atencional. Segundo, depois enxaqueca, segundo maior motivo de pronto-socorro. A gente falou pra mim. Eu costumo, estresse, eu costumo dizer que o psiquiatra... Segundo. segundo não infartou. Eu costumo dizer que o psiquiatra é o último da fila. Porque a pessoa ela acha que ela está infartando, ela vai na emergência, ela começa a ter enxaqueca, ela vai no neuro, ela começa a estar cansada, ela vai num nutrólogo. Então, até ela dar o braço a torcer ou os colegas orientarem de uma forma adequada. Ou, às vezes não tem um nível de consciência. Exato. É igual eu falei, a minha ignorância, o primitivo na caverna, sabe? É isso daí, a coisa de doido. Sabe quanto tempo que leva para um alcoolista grave buscar ajuda de um psiquiatra, de um médico? 10 anos de prejuízo. Ou seja, já são 10 anos brigando dentro de casa, já tendo problema no fígado, etc., para a pessoa entender que ela precisa de ajuda e realmente aceitar ir no psiquiatra. Agora, para uma pessoa ansiosa, quanto tempo leva? A gente não tem essa estimativa. Mas a gente tem uma estimativa da OMS de 2019 que diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem seus questionamentos sobre a metodologia do estudo, mas o estudo ele concluía em 2019, em março de 2019, que 9,3% da nossa população fechava critério para alguma questão de ansiedade. Repare, março de 2019. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Estamos piores. Vamos lá, falando nisso, tem um exercício aqui, mas onde que eu acho isso que você me falou? Ele falou antes de começar, eu falei, não, vou fazer valendo. Onde que é isso? Cara, vai em configurações. Ajustes. Isso. Daí vai ter alguma parte que Tempo fala... de uso? Isso. Tempo de uso? Vê se ele mostra. Quantas vezes eu cliquei? Exatamente. No Android chama Bem-Estar Digital. Ah, Bem-Estar Digital? Acha aí. Isso. Ó, média diária. Isso aqui é do celular. Ele falou que dá para ver quantas vezes você abriu a tela, é isso? Exatamente. Aqui não tem, mas ó, média diária de 9 horas. O dia tem 24. E eu não fico acordado. Quantas horas? Menos 8? 24 menos 8? 16. É isso. Nossa, mano. Isso é louco. Exatamente. Mais que a metade do meu dia. E aí ele vai te mostrar também a divisão por aplicativo. Qual aplicativo tu usa mais? Ver atividades mais em tempo? apps. Isso. Olha o WhatsApp, porque a gente fica mandando um áudio. 6 horas. Instagram, 5. Navegador, e-mail, 2 horas. YouTube, 22 minutos. Podia estudar um pouco mais, mas não. Aí é foda. Que loucura, né, cara? Cara, olha só. E aí quando a gente pensa, por exemplo... Sabe quando a gente tá numa fila de um banco, Felipe, e a gente fica irritado? Eu sei que hoje em dia a gente não vai tanto na fila do banco. Mas eu gosto da ideia da fila do banco porque é uma fila meio obrigatória. Tu tem um problema para resolver e tu vai ter que ficar lá. E a gente começa a ficar irritado pensando, caraca, que perda de tempo. Meu Deus do céu, a coisa não anda, tanta coisa para fazer. Hoje ninguém acha mais isso. Sério? Eu acho que todo mundo em fila hoje tá tudo bem. Todo porque mundo tá no aqui, celular. Eu tava andando esses dias lá, moro em Santos, tô andando, ia ter uma gravação lá pro Porto de Baixada em Santos, mesmo pertinho. Só parei no farol e eu tava mandando um áudio também, tava errado, mas eu mandando um áudio, daqui a pouco, bum, a mulher bateu atrás de mim e falei, pô, mas não tinha como ela bater o farol, eu parei bem antes, não foi nada. Aí eu saí, só olhei pra ela, falei, celular, né? E não foi nem pra brigar, celular, né? Ela, sem graça. Mas não aconteceu nada, e não aconteceu nada mesmo. Aí eu falei, não, beleza, tirei uma foto, peguei o telefone dela, mas celular, não tinha como ela ter batido ali em mim, entendeu? E eu tava no áudio, foi engraçado, caralho, eu comecei a xingar, tá até gravado no áudio, porque não tinha como, celular, tá todo mundo. Sim. Mas aí pega a fila e fica tranquilo. Aí esses dias eu fui no dentista, meu celular tava com pouca bateria, e eu percebi que tinha uma senhora, ela me constrangeu, ela não mexia, ela ficou assim, esperando no dentista. E eu olhei e falei, pô, eu no celular, mó tempão mexendo. Eu falei, eu vou guardar também. Ela tá de boa, vou ficar... Meu, baixou até... Me deu até sono. Uhum. Na hora, baixou. Sentei na cadeira do dentista, me deu sono. Ia fazer uma limpeza. Meu, se não fosse a limpeza, eu tinha dormido. Baixou totalmente a minha adrenalina. Perfeito. Sabe por que hoje em dia as pessoas não se irritam na fila do banco? Porque se elas estão mexendo no celular, elas não estão na fila do banco.
Verdade. Essa moça, ela bateu o carro sem estar dirigindo o carro. Por quê? Ela estava mexendo no celular. Sim. Porque a gente tem um conceito interessante que é a nossa mente, ela é virtual. Se eu abrir a cabeça da pessoa, eu olho um cérebro, eu não olho a mente. Então, aonde está a mente? Aonde que está? Não está. Não tem um local físico onde ela está e que eu consigo acessar ela. A mente é virtual, ela não existe no concreto. De tal forma que eu consigo transportar a minha mente para qualquer outro lugar. É por isso que chamada de vídeo funciona. Eu atendo hoje só online. Atualmente eu não atendo mais presencial. Se a mente não fosse virtual, eu não conseguiria atender online porque ia ser eu sozinho falando dentro do consultório. Sim, sim. Não iria gerar essa conexão e essa troca que acontece porque a minha mente virtual se conecta com uma outra mente virtual através de um ambiente que é virtual. Então, as pessoas acham que o virtual é uma grande novidade, mas não é. A nossa mente nunca esteve aqui. Ela sempre esteve num espaço que não existe. A gente só está colocando ela, nesse momento, num ambiente virtual muito pobre. Porque o ambiente virtual que a nossa mente consegue acessar sozinha é muito maior, muito mais diverso. Então, aquele lance de cocriação é factual. Se a gente consegue... é totalmente virtual minha mente. Eu vou lá, imagino eu ganhando o Oscar, sinto a vibração, essa parada. Você não acredita nisso? Eu sinto todas as emoções disso. Não, cara. Jura? Porque vocês... vai embora. Por que você não acredita nisso? A gente já tá acabando aqui, mas rápido, quero saber. Porque médico é cientista. Você acredita em ciência. Tipo assim, mano, é isso, é lógica. Não, porque eu acho que... a nossa mente, ela é virtual. No momento que as pessoas costumam falar sobre cocriação, elas costumam evocar a ideia do eletromagnetismo, pensando que os nossos pensamentos são sinais elétricos e que existe magnetismo, afinal de contas, é um sinal elétrico. E ok, realmente existe. Agora, achar que a gente consegue manipular isso de um jeito desta forma, eu acredito que não. Porque eu não consigo decidir, agora eu quero que o sulco temporal superior dispare mais. Vai, dispara. Não é bem por aí. O caminho pelo qual o pensamento percorre, ele é muito diverso entre as pessoas. Eu não tenho assim, se eu penso maçã começa com M, necessariamente é esse ponto com esse ponto para todo mundo do universo. Cada um tem suas vias diferentes. Então, o mesmo pensamento positivo com o mesmo conteúdo, ele teria trajetos, intensidades e formas diferentes. Concordo, isso sim. Então, ele não conseguiria gerar simplesmente o mesmo resultado. E eu acho que é uma coisa que deixa as pessoas impotentes, Felipe. Porque eu sei que algumas pessoas conseguem olhar para isso e elas conseguem dizer, cara, eu sou poderoso e eu consigo e agora eu estou mais confiante. Mas eu vejo que outras pessoas que têm um pensamento um pouco mais frouxo, digamos assim, quando elas tentam se concentrar num certo caminho e o pensamento desvia, elas começam a entrar numa espiral de, meu Deus, eu não estou conseguindo pensar positivo, eu não estou conseguindo manter meu foco aqui. E elas começam a se culpabilizar pelo resultado das coisas simplesmente por não controlar uma coisa que é muito difícil de controlar, que é nosso cérebro. Nosso cérebro é uma máquina de pensamentos, a gente pensa o tempo inteiro. E desviar o pensamento é normal. Então eu vejo pessoas extremamente angustiadas, achando que elas não têm o poder de criar qual é o caminho delas, simplesmente porque a cabeça delas pensa demais. E isso acontece com pessoas inteligentíssimas, pessoas com altas habilidades, pessoas superdotadas. Elas têm pensamentos pouco frequentes, pouco usuais, diversos. E é exatamente isso que torna elas acima da média, fora de série. Por quê? Porque elas conseguem chegar a conclusões que as outras pessoas não conseguem, porque elas pensam fora do padrão e não ficam no pensamento fechado. Sensacional. Me dá um remédio aí. Me deixa um remédio aqui que eu vou tomar. Tô brincando, brincadeiras à parte. Para finalizar, para ser um fora de série, o que você acha que uma pessoa precisa ter? Em breve, como se fosse agora uma receita, uma fórmula, para a gente deixar para a galera que ouviu a gente até agora, a partir da sua história, todo esse entendimento, todo esse seu conhecimento foi incrível. Agora eu queria entender, a partir de você, da sua experiência de estudo, de onde você foi, das pessoas que você se conectou, as mentes brilhantes, seus pacientes que chegam ali, o que um fora de série tem que ter? Repertório. Não dá pra gente chegar mais longe, Felipe, se a gente não conseguir interagir socialmente.
com outras pessoas. A gente é um ser social, isso é importante. Se eu não tenho repertório de relacionamento, seja me relacionando com a pessoa, ou seja lendo um bom livro e conhecendo outras formas de outras pessoas com outras cabeças se relacionarem, daí eu não vou chegar muito longe. A gente tem uma figura muito folclórica que é o gênio maluco. A pessoa que é muito inteligente, cheia de talento, mas que terminou sozinha, sem condições nenhumas, sem dinheiro e sem nada. Simplesmente porque ela não tinha a habilidade social necessária para conseguir fazer esse talento realmente gerar alguma transformação. Então, ler é muito importante. Ler literatura, ler poesia, ler coisa que não tem a ver com trabalho. Já chega de livro de autoajuda te dizendo o que tu tem que fazer da tua vida, cara. A evidência mais fraca que existe na ciência é relato de caso. Eu chegar e dizer, olha, eu vou relatar um caso que eu fiz isso aqui e o resultado foi esse. Isso é fraquíssimo, isso não muda a conduta de ninguém. Por quê? Porque um caso tem várias e várias e várias variáveis que não se considera quando se faz esse tipo de relato. Então, talvez o empreendedor X tenha tido muito sucesso aplicando tal técnica, mas isso vale para ele. E é interessante ver a situação dele para que tu pense, isso vale para mim? Então, ter repertório de relacionamento, ter opções, ter uma caixa de ferramentas cheia de alternativas, é isso que vai fazer a diferença. Não é a fórmula mágica, não é seguir o mesmo caminho de fulaninho. E me entreter, ver bobeira. Eu cheguei numa fase também que tudo era conhecimento, novidade, estudo e tal. E às vezes vem uma bobeira. Ver uma série idiota, um filme idiota, ou um livro de história, sem ser alguma coisa que te agregue. Cara, isso é importante também. É que a gente acha que não agrega, mas agrega. Agrega. É repertório. É repertório. Fim, a mulher bateu no meu carro, é repertório. Sempre fala. Claro. É história. Com Mais certeza. uma. É uma história em Sim. que aconteceu uma coisa extremamente ruim. Poxa, ninguém quer que batam no nosso carro. Mas tu conseguiu levar de uma forma cômica, um mecanismo de defesa maduro, que é o humor. Ela foi lá, entendeu a situação, também admitiu e pronto. Vocês não tiveram que brigar, se estapear, tirar foto, chama não sei o quê. Sim. Ou seja, tu tem uma ferramenta de resolução de problemas que não é agressividade e hostilidade. Isso é repertório aplicado na prática. A gente saber quando usar cada uma das coisas. Assim como um filme bobo e tal, isso acaba trazendo pra gente repertório para ter, às vezes, até um humor maduro. Exatamente. Por que não? Não é mesmo? Muito Perfeito. bem. Caião, deixa a tua rede social pra gente, por favor. Minha rede social é @dr de doutor Caio Gibaile. Já tá aqui também no nosso GC maluco. Caião, obrigado, cara. Foi muito bom. Valeu, mestre. Engrandeceu demais. Pra você que gostou, já compartilha com alguém. Fala, aê! Você vai ganhar muitos pacientes aqui, viu? Eu gostei. Falei, mano, eu queria. Porque não só remédio, tem a psicanálise. É isso? Eu consigo fazer também. Tipo, uma terapia. Como você coloca? Psicoterapia. Isso. É que dentro da psicoterapia, tem a psicanálise, tem várias áreas diferentes. Entendi. Psicoterapia. Posso fazer com você também. Pode também. Muito online apenas. Ele é nojento. Ele não gosta de pessoas. Eu dei a mão pra ele e ele já limpou. Eu tô brincando. Bom, só pra ficar claro, né, gente? De limpar. Gente, obrigado. Oratória Fora de Série tá por aí também. Aproveite as condições. Fale como poucos. Se destaque da multidão. E ganhe mais. Quem fala bem se destaca. Assim como o Caião fala muito bem. Obrigado, Caião. Tamo junto. Valeu. Até o próximo. Valeu.